Lembrando a vocês, aqui que frequentam o canal, nós estamos com esse curso, é um curso sobre narcisistas graças a Zeus. Vamos passar pelo vídeo, pelo mito de Narciso na antiguidade, vamos passar pelo Edouard Louis, vamos passar pela Annie Ernaux, pela Conceição Evaristo, e vamos fazer uma varredura sobre o que afinal pode enriquecer o conceito de narcisismo para usos contemporâneos, né? Bem-vindos ao nosso canal YouTube, Falando Nisso de hoje, com uma pergunta dupla, de Cristiana Nascimento. Professor, pode falar sobre a correlação entre a rejeição e não comemorar suas conquistas? Fenômeno contemporâneo bastante comum. Marco Antônio Bernardino também pergunta: caro mestre Duncan, nesse contexto, e diria além dele, nesta era de Byung-Chul Han, denomina, dentre vários adjetivos, a sociedade do desempenho. Este abuso, a meu ver, passou a ser internalizado e assim indivíduos se forçam a ser produtivos, se autocobram e, portanto, autoabusam. Correto. O senhor poderia discorrer a respeito do caso, caso faça sentido a minha percepção? Duncan? Claro que faz, Marco. De fato, o modo de produção neoliberal, como a gente vem falando, ele se apoia na administração, no sentido duplo do termo, de sofrimento. Mais sofrimento para ter mais resultado. E uma das táticas mais simples e óbvias para a gente aumentar a produtividade, aumentar o engajamento atencional, focal no trabalho, é suprimir o tempo da festa, né? É suprimir o intervalo, é diminuir esse momento em que, bom, depois que um esforço foi feito, uma distensão deve se suceder. Uma comemoração, como aparece na questão da Cristiana. A sociedade do desempenho, ela vai ter horror a tudo aquilo que não serve para nada, né? Tudo aquilo que não rende mais trabalho, né? Tudo aquilo que não acumula mais valor. O Lacan tem um nome para isso, né? Que não serve para nada. Ele chama isso de jouissance, de gozo. Posto no discurso do mestre, posto no discurso da produção, o gozo vira mais de gozar, objeto A, mais de gozar. Ele passa a circular, né, em trocas cada vez mais aceleradas. Esse é um elemento importante, de tal maneira que ela vai se transferindo para o outro, uma expropriação do gozo, como há uma expropriação da mais-valia no uso que o Meia-Lust Marx faz sobre isso. Vamos dar uma outra volta, né, para entender outros aspectos possíveis que estão envolvidos nessa supressão da comemoração, né? Uma palavra, né? Comemorar. Ou seja, junto, memorar. Memorar é fazer memória, é fazer marco, é fazer lembrança, né? Comemorar é um trabalho no sentido psíquico do termo, porque reacomoda aquele conjunto de esforços, de renúncias, de sacrifícios, aquele arco, né, desse prazer num momento, né, comemorativo. Então a gente pode dizer, olha só, e no Freud vai aparecer essa ideia várias vezes, essa comemoração por um trabalho, ela tem a estrutura de um orgasmo, né? Você se esforça, você se mantém em estado de pré-prazer, você adia, né, o prazer, intervém um tanto o princípio de realidade, até que, bom, há um momento de petit mort, o desfalecimento, interrompeu. A ideia de não, mas vamos logo em seguida é difícil, às vezes vai, mas a coisa parece que é feita para a gente ter uma espécie de... E isso que vem depois? Isso que vem depois tem muita relação com esse gratuito a mais bônus que a gente chama de amor, né? Quer dizer, então, há uma economia
do gozo, ela envolve uma certa relação com o desejo, né? Um horizonte de sacrifício, e ops, aparece um a mais, que não é um a mais de valor, de gozo. Esse é engano, né? O Lacan denuncia isso no Seminário 20. Esse é engano do neurótico, é achar que esse a mais de gozo, é só um a mais de amor, né? Uma marca da comemoração. Isso significa, isso pode estar inviabilizado pelo seguinte: perceba o radical comum, ou seja, dividir o trabalho. Abrir mão da mítica que muitos têm de que aquela conquista ela foi produto meu, eu sozinho. Distribuir a vitória, comemorar, é agradecer, é compartilhar. É dizer, olha, isso aconteceu porque a gente foi junto. Muitos dizem, não vou comemorar porque eu vou ter que dividir. São avarentos. Eu não vou comemorar porque, no fundo, isso vai me privar de uma parte desse gozo que agora eu estou experimentando, porque eu venci, eu fui, enfim, tive sucesso, deu certo no final das contas. Nem sempre é assim. Às vezes, a recusa em comemorar tem que ver com um tipo de caráter dilucidado pelo tratamento psicanalítico, texto do Freud, né? Onde ele diz lá, tem pessoas que fracassam quando encontram o sucesso. Elas temem o sucesso. Elas têm medo do sucesso. E isso, muitas vezes, está amparado no fato de que o sucesso é você galgar um lugar que não era seu, natural. De quem era? O chefe, da mãe, do pai, do presidente, daquele que representa uma figura de autoridade. Então, quando você chega nesse lugar, há de fato uma destituição de quem estava lá antes. Problema, isso pode gerar um sentimento inconsciente de culpa. Isso pode gerar uma espécie de força demoníaca para sair de lá e destruir, se boicotar e dizer, olha, eu não aguento isso. Por quê? Porque o sucesso vem com esse apossar-se, né? Esse tomar um novo lugar, e também porque quem toma um lugar usurpa. Quem passa num concurso usurpa. Teve outro antes. Quem ocupa o lugar do rei teve outro antes. E as relações de usurpamento, de ocupação, de tomada de lugar, elas vão gerar um sentimento de o quê? Ainda que projetivamente, ainda que imaginariamente, de retaliação. Então é melhor eu não comemorar, porque isso não desperta, isso não elicia o olhar invejoso dos outros, o olhar invejoso destrutivo dos outros. Isso, vamos dizer assim, me protege daquilo que para mim é um risco psíquico, né? É o risco psíquico de crescer. Quando você bebê, depois vira jovem, cada salto desses é extremamente arriscado, é extremamente assim, uma conquista psíquica que não vem sem temoras, medos, e quanto mais alto, maior a queda. Quanto mais a gente encontrou aquilo que é desejado, mais a gente vai sofrer se for perder. Qual é o motivo para perder? Eu me ponho a perder, o outro me faz perder. Por quê? Bom, inveja, que tipo de inveja, e ódios e ressentimentos que vão acontecer necessariamente. Porque a gente parte de um comum e um se diferencia, os outros não. Ou seja, a arte de comemorar é a arte de retribuir, né? Simbolicamente. Muitos vão dizer, não, mas eu não quero retribuição simbólica, eu quero a retribuição material concreta aqui e agora. Bom, já é um problema para comemoração. Vamos aprofundar um pouco mais o significante, né? Então a gente tem o comemorar e a gente tem uma série de palavras que tem que ver com, assim, quando acontece a análise vai bem. Ou seja, que estão na linha de como que a gente faz esse trabalho de atravessamento, de simbolização, de subjetivação, de cura, como é que isso se dá? Quais são as condições para que isso aconteça? Né? Primeira condição, que a gente seja capaz de lembrar, né? A lembrança, né, é a retomada, né, pela memória de algo que já se passou. Mas observem que a gente tem duas palavras que parecem ser iguais: lembrar e relembrar. Olha só, é diferente. Lembrar é como se a gente estivesse pela primeira vez tirando do baú e, opa, tá aqui de novo. Relembrar é lembrar uma segunda vez, é lembrar da lembrança, é reduplicar a lembrança. E isso a gente faz quando a gente comemora.
quando a gente partilha as nossas lembranças, não só em nós, mas com o outro. Freud diz: lembrar é importante, relembrar também é importante, mas rememorar é muito mais importante. Né? Rememorar tem que ver com, além de lembrar, lembrar de novo, e a gente passa da lembrança para a memória. Né? São dois registros, posso dizer, mas não é igual? Não. A lembrança tem que ver com o pré-consciente. A memória parece que está mais ligada, profundamente enraizada no inconsciente. Um caminha junto com o outro, um se ampara junto com o outro ao longo do processo, mas tem um momento que a gente percebe que não são a profusão de lembranças que fazem a gente atravessar uma coisa, mas são lembranças estratégicas, são lembranças que vêm junto com um certo tipo de afeto, são lembranças que têm que ver com rememorar, né? Ou seja, não só trazer de novo a consciência, mas viver de novo aquilo que um dia foi vivido. Você pode dizer assim, encenar, pôr em ato, experienciar, né? Ou seja, você já tem aí memória mais afeto. E é isso que vai dar nessa palavra essencial, né? Que é o erinnern, ou o recordar. Né? Cordis, do latim, coração. Né? Homem cordial, recordar é lembrar, agora sim, memorizar, agora sim, memorizar com o outro, agora sim, memorizar entre você e o outro com o coração. Ou seja, vivendo, bom, como vai argumentar o Freud, vivendo no interior de uma relação artificial reconstruída de amor que a gente chama de transferência. Ou seja, quando tudo isso acontece, o que a gente está fazendo? Uma espécie de comemoração, né? Ou seja, o comemorar é uma espécie de uma pitada de cada uma dessas coisas das quais a gente falou. As pessoas mais neuróticas vão ter dificuldade de lembrar, outras vão ter dificuldade de rememorar, outras vão ter dificuldade e não vão querer recordar, porque isso tudo, no fundo, é um processo de autoconfrontação, né? De auto-ultrapassagem. Né? A Cristiane fala também em autocobrança. Né? Muitas pessoas fazem assim, nesse momento de, puxa, acabou, vem também uma angústia. Né? Vem também vai começar de novo, vem um síndrome de segunda-feira, síndrome de fim de férias, vai começar. Por quê? Porque acabou. Né? Então fazer a comemoração é também fazer o luto. É se separar daquilo que te organizou durante muito tempo. Né? É se separar dos seus inimigos, com os quais você lutou durante tanto tempo, mas agora eles foram embora porque você ganhou, você venceu. E aí, como é que você se organiza na sua vida? Sem esses faróis, né, que você podia levantar e lutar contra, a favor, com os aliados. É um momento de angústia. A gente e a sociedade do desempenho apaga isso. Que o sucesso custa caro. Não só porque você tem que se sacrificar. O sucesso custa caro porque você tem que se separar, porque o sucesso vem junto com angústia. Vem com... Às vezes tem formas assim de tédio, de desamparo, de tristeza. Que, por exemplo, a gente tem ali no carnaval, depois do carnaval bem vivido, vem a quarta-feira de cinzas. Depois do ano novo vem aquele período assim, meio modorrento, em que a gente está... São formas brandas de angústia, são formas assim benévolas de recomposição, mas que fazem parte e que algumas pessoas não toleram. Algumas pessoas têm uma espécie de alergia com isso e por isso não comemoram. Há ainda um último tipo de não comemorativo, né? Que não é o sabotador por projeção, que não é o que não consegue recordar, remembrar, comemorar, que é o mais difícil da gente tratar na clínica, né? Que é aquele que não comemora porque ele é autenticamente um avarento. Alguém que não
aprendeu, que não conseguiu assim desenvolver um arco de satisfação suficientemente complexo, né, ou suficientemente assim elaborado para sacar como é gostoso causar prazer ao outro, como é gostoso compartilhar, como é legal você dividir, como é legal, assim, isso que a Melanie Klein chama de generosidade, né? Autêntica, não aquela que é mal instrumental, porque essa vai cansar. Mas tem gente que parece que não aprendeu isso. Tem gente que assim, não são malvados necessariamente, né? Não são egoístas, né? No sentido do avarento, porque realmente não experimentam o lado de prazer e de satisfação que envolve isso, e isso é uma coisa que se aprende, que se exercita, e que, por exemplo, né, mais tipicamente, são pessoas que dizem assim, eu não gosto de aniversário, o meu aniversário, eu não comemoro o meu aniversário. Por que você não começa o seu aniversário? Justamente as pessoas vão vir e vão dar parabéns. Ah, mas aí eu vou ficar em dívida, né? Eu vou ter que na próxima vez eu vou ter que convidar. Elas vão ter que me convidar. Eu não gosto disso. Eu não gosto de contentamento. Contentamento, satis tem que ver com o bastante. E isso faz com que assim, a região em torno do aniversário se torne um problema, às vezes por outros motivos, nem sempre essa inibição tem que ver com isso, mas muitas vezes tem que ver com uma quebra, com uma patologia da capacidade de dividir e compartilhar e ter gosto nesta prática. E aí você vai ver a história, né? São às vezes histórias em que a pessoa não foi ensinada a dar presentes. Dá um presente. É aniversário da pessoa, dá pra ela um presente que você escolhe. Ah, não, eu não consigo. O que você quer? Eu te dou em dinheiro. Eu faço o que você precisa. Eu cumpro a cerimônia. Não, aqui é um trabalho psíquico para aprender o quão divertido é você dar um presente. E quão divertido é um presente que te surpreende e que você diz assim, puxa, jamais iria pensar numa coisa como essa, mas esse só podia acontecer porque esse outro me trouxe um bônus, um a mais, é um signo de amor que só acontece para quem, enfim, está aí capaz de comemorar. Então, para aqueles que querem continuar ou ampliar aqui as invenções que o canal está produzindo, toda a equipe, Bully, Julia, Narima, o Rafael, Marco, sei lá, tem um bando de gente que vem ajudando a gente, o Peru querido, também ajuda de vez em quando, não é? Então, todo mundo que quiser ajudar essa turma aí, inscreve-se no Apoia-se aqui no canal e seja um contribuinte assim, regular, né, pra gente inventar outras coisas. Então, para mais comemorações, pega a canoa, sabe, tranquilo, comemore lá como a Lagoa Azul, como a canoa de Noé, comemore andando pelos rios, pelos lagos, como é que é aquela canoa do Giverny, do Monet, é gigante, acho que está na Orangerie, é sensacional, porque é plácida, é assim, parece que o mundo parou naquele instante em que nós simplesmente estamos lá. E é isso, né, garota? Não precisa muito mais disso. Tchau, gente.